Oi, hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito legal, é a apresentação de projeto arquitetônico. E a convidada mais que especial é mais uma vez a arquiteta querida Milena Barbosa. Olá! Olá, deixa eu arrumar aqui que cortou minha cabeça. Pois é, muda totalmente, né? E aí, Tatá, como estão as coisas? Bem, graças a Deus. E você, por aí? Tudo bem também, tudo certo, graças a Deus. Tudo Na correria, tranquilo. né? Na correria. Vamos bater papo. A parte técnica, assim, de desenho técnico, eu gosto demais, né? Aqui a gente chama de peças gráficas. E, Hum, a- e por que que eu te convidei? Eu vi que você faz bastante coisa legal, que tem a parte de sinalização de obra. Aí a gente conversou, nos bastidores e a gente descobriu que o jeito de aprovar projeto é diferente aqui e aí. Então, verdade. do meu ponto de vista, isso é muito enriquecedor. São Nossa, várias formas, né, de apresentar projeto. E eu gosto sempre de olhar pelo prisma do cliente, quando ele vai contratar alguém, saber o produto que ele precisa receber e nós também, porque eu acredito que se a gente qualificar nossos colegas, todo mundo vai ganhar. Nós vamos poder cobrar um valor justo no nosso exatamente. projeto, as pessoas vão passar a receber cada vez mais um serviço de qualidade, então eu acho que todo mundo ganha. Como tem um escritório aqui que eu sou muito fã deles aqui do Brasil, né? Não daqui de Belém, que chama Bora na Obra, né? Sim. Então, tu também sabes quem é e tudo. Então, eles falam assim: a gente depende de nós realmente aumentar o nível dessa régua, né? Ou seja, Uhum. tanto da parte dos profissionais cobrando e entregando, que isso também é muito importante, né? Não é só cobrar, é você cobrar e entregar algo de Sim. qualidade. Como do cliente, entender que o projeto arquitetônico é um processo muito grande, né? Não é só aquela plantinha lá, aquele layoutzinho lá, né? Que as pessoas acabam. Ah, não precisa muita coisa, só isso meu pedreiro faz lá. Então, isso é que a gente precisa realmente modificar no mercado. Infelizmente, ainda tem muita gente que trabalha assim, né? E além de tudo, é uma cadeia, né? Porque, por exemplo, começa no processo criativo. Do meu ponto de vista, é o mais difícil, né? Porque você tem que alinhar o desejo do seu cliente com a sua criatividade e, como que eu diria, traduzir aquele desejo no projeto, em tijolos. No começo, não é nem em tijolos, é em linhas. E depois disso, também tem a parte burocrática, de aprovação, de emissão de alvará, e todas as entrelinhas que até o alvará é a última, né? A última fase. E depois, se todo mundo acha que está tudo ok, não, vem a obra, E né? depois, ainda não acabou. Vem interiores, né? Ambientação. Vem o habite, aí tem o interiores, aí no interiores é mais obra, né? Porque a marcenaria é uma mini obra também, né? Porque a montagem, tudo. E depois tem a perfumaria, que a gente vai lá e ainda deixa tudo lindo, arrumadinho, com enxovalzinho. Verdade. São muitos Então, processos mesmo. sim, sim. Riquíssimos, né?
Mas agora eu queria que você dividisse com a gente quais as formas que você costuma apresentar os seus projetos. Pode contar um pouco do processo, né? Que você faz o atendimento, como que é, aí como você cria, depois como você entrega para o cliente. Fica à vontade. Tá bom. Eu queria, antes de falar exatamente do processo, eu acho que é importante a gente deixar aqui claro, porque como tu falaste que tu tens muita audiência de alunos de arquitetura, né? Eu acho que é importante a gente falar também quais são os tipos de projeto, né? Que a gente está falando aqui, a live seria projeto arquitetônico, né? Mas antes disso, a gente tem os tipos de projeto, né? Que a gente tem o projeto de urbanismo, que é a esfera macro, a gente depois vem o arquitetônico, que seria o de arquitetura, que é a esfera edificação, né? Depois a gente tem interiores, que é dentro da edificação, e, por fim, o paisagismo, que é o toque final, né? Trazer aquela natureza para dentro de casa, ou para frente da casa, ou para onde for. Né? Então, isso é muito importante, principalmente para os estudantes, para que fique muito claro, porque às vezes acaba confundindo tudo, misturando tudo, sabe? E eu acho que isso é super importante. Assim, para mim, claro que quando a gente estuda, né, na nossa faculdade, a gente tem muito claro projeto de urbanismo e projeto de arquitetura, né? Esses dois, Sim. a gente... São 4 anos estudando isso, né? Mas a gente tem todos esses outros, e cada um tem o seu processo, né? São as suas etapas e tudo. Mas voltando para o que a gente está mais falando sobre a live, que seria a apresentação de projeto, como é que eu faço, né? A gente tem, são etapas mesmo a apresentação. Então, assim, para eu chegar numa primeira apresentação de projeto, como é que eu faço? Eu primeiro vou ter uma conversa inicial com o cliente, né? Para que ele possa, é o que a gente chama da primeiro contato com o cliente, ainda não é o briefing, né? É o primeiro contato, porque ele vai te dizer o que ele quer, né? Tipo, é uma casa, é reformar um apartamento, sei lá, ele quer, ou não, quer só fazer um quarto, né? Reformar um quarto, fazer interior e tal. Então, ele vai te dizer o que é o projeto em si, né? A partir daí, eu faço a proposta de orçamento para o cliente, né? Em cima das informações que ele me passou e algumas ideias que ele coloca, que eu sempre peço, me manda umas imagens conceito para eu entender o que é um pouco o que você está pensando, né? A partir daí, o cliente aprovando a proposta, né, o orçamento, que aí vira um orçamento fechado, que é a melhor parte, né? Com certeza. Aí a gente começa o processo de levantamento, e aí a primeira visita, sim, né, em loco, se você tem essa possibilidade de ir em loco, a primeira visita. Hoje, né, com a questão da pandemia, a gente está muito com o projeto online, né? Então você não vai em loco, o cliente se responsabiliza em te mandar todas as medidas do espaço e tudo. E aí, após esse levantamento, a gente começa a primeira reunião com o cliente, que é o briefing, né? Então, a gente vai fazer todos aqueles milhões de perguntas, né, Tatá? Sim. Entrar de cabeça na vida do cliente e aí sim começa a apresentação do projeto, né? A gente já entendeu o que o cliente quer, né? A gente vai, através do nosso processo, do nosso o processo criativo, né? Como você falou mais no comecinho, a gente começa a transformar aquilo que estava na cabeça do cliente em papel, né? A gente vai transformar em papel. E aí a gente começa com as imagens, né? Então, o meu processo de apresentação é assim.
a primeira coisa que eu faço um mood board, né, para trazer os conceitos para o cliente, daquilo que ele me falou e o que eu captei. Eu faço o primeiro mood board, que são referências de textura, de mobiliários que eu quero dar como destaque, cores, né? E aprovando o moodboard, e aí sim a gente começa com a parte das imagens mesmo. Né? E aí você tem as duas opções de imagem. Você tem a imagem esquemática, que não é aquela... Tem a esquemática e a realística, né? Então, a realística, já o nome já diz, é como se fosse uma foto do espaço. E a esquemática é mais do programa, do Revit, que você tem o 3D, mas não tem aquela perfeição de imagem, né? Esse E qual você é apresenta? O começo do projeto, da apresentação do projeto. Você apresenta as duas ou você só apresenta a realística? Não, eu apresento o que o cliente fechou. Porque na minha proposta, ele já define se ele vai querer com imagem realística ou se vai ser com a imagem esquemática. Ah, legal. Assim. E aí, aprovando, né? Que aí a gente já entra no estudo preliminar, que são essas imagens. Por quê? Porque a gente já tem definido o espaço do cliente ou a fachada da casa, né? Porque a gente já pensou em acabamento, revestimento, todos esses detalhes. Aí a gente entra na finalização do estudo preliminar. Aprovado o estudo preliminar, aí a gente pode ter dois caminhos, né? Aí vamos falar da questão do projeto arquitetônico e projeto de interiores. O projeto arquitetônico, a gente pode ter o caminho que é o projeto legal, que seria a aprovação, né, na prefeitura. E aí a gente percebeu, conversando, que tem diferença, né, Tatá? Então, eu vou falar um pouquinho de como é aqui na minha cidade e depois você fala, né, como é aí, que é bem diferente. Então, aqui o projeto legal é o projeto básico, que é a planta baixa, 2 cortes, um longitudinal e um transversal, e elevações, ou seja, as fachadas, né? Esse é o nosso projeto legal que precisa ser aprovado na prefeitura. Claro que isso a gente está falando de casa que vai ser construída do zero, né? Ou prédio, ou a edificação que for. Se for uma reforma, claro que não tem isso, né? Bom, por aqui também era assim, né? Tinha a aprovação padrão, tanto que é diferente só para casas unifamiliares, então que só tem uma unidade habitacional. Agora, quando é para mais de uma unidade habitacional, comercial, industrial ou misto, aí precisa do projeto completo também. Com 2 cortes, fachada, planta de cobertura, implantação, as notas, quadros de área. Então, daí ainda assim precisa. No entanto, quando é uma residência unifamiliar, entra com projeto simplificado, só que o projeto simplificado, pela legislação aqui, não isenta, não substitui o projeto complementar, que é o de obra, que tem que ter os cortes, as elevações, as fachadas, a planta de gabarito e tudo mais. A lei daqui, no caso de Boituva, foi inspirada na lei Iabico, que é de Sorocaba. Só que lá em Sorocaba é mais simples ainda, é só o perímetro da casa. Nossa! Mas aqui, exato, simples de tudo, né? Agora aqui, por conta da Caixa Econômica Federal, que a maioria dos projetos é de financiamento, né? Programa Minha Casa Minha Vida, ou SBPE. Então, a gente, na época eu trabalhava na prefeitura, a gente elaborou essa lei pedindo a planta baixa, né? Para a gente avaliar, porque aqui tem questões de tamanho mínimo de cômodos, e se fosse pelo perímetro, a gente não teria essa forma de
Não de analisar. teria. Sim. Então, aí, então, para aprovação, então seria assim, hoje, aqui, tem mais trabalho, né? Porque é uma forma para a prefeitura e outra forma para a obra. Certo. E quando é reforma sem acréscimo de área, não é necessário aprovar na prefeitura. Entendi. Entendi. É diferente. A gente ainda está naquela situação de realmente tem que fazer o básico completo. Entendi. Ah, não Verdade. é ruim. É Não, que eu aqui, acho bem importante, sinceramente. Acho bem a, importante mesmo. na época que mudou aqui, é que a demanda de aprovação de projeto era muito grande e o número de funcionários para fazer análise não era suficiente. Então precisava, né? Porque 70% dos projetos em aprovação são de residências unifamiliares. Entendi. E aí ficaria mais ágil fazer a aprovação dessa forma. E como os municípios da Redondeza já tinham adotado o projeto simplificado, e até tem uma pressão de nós, profissionais liberais, né? Porque geralmente a gente pega projeto em outros municípios, fala assim, ah, mas só aqui que não que tem que Sim. mandar o projeto completo. Então aí tinha, É, né? Aí vai alinhando as coisas para dar certo. sim. E tu sabes me dizer em São Paulo como seria? Seria o São completo mesmo, Paulo, o projeto São legal mesmo. Paulo tem poucas residências unifamiliares, né? Então eu acredito que não tenha muitos projetos simplificados. E lá é separado por subprefeitura. Então não é a prefeitura lá de São Paulo. Então eu Entendi. lembro que tem a Butantã, que tem a Pinheiros, que tem e cada subprefeitura daí pode adotar a sua forma, o seu mecanismo por meio de decreto, né? Entendi. Acho que vai muito também a questão da setorização, né, de uso do solo nessas Sim, com regiões certeza. aí, né? Com certeza. Devem ter resumido mais a isso para ficar menos demorado, com certeza. Porque imagina, E é São importante, Paulo, um mundo, né? muito Conseguir grande, né? aprovar tudo quanto é projeto, realmente não deve ser fácil. Pois é. Tem que agilizar, né? Mas também tem que ser uma aprovação de qualidade. Só que tem o outro lado da moeda também, né, Milena? O profissional se responsabilizar. Não é porque a gente entrega só o Sim, projeto do perímetro que dentro não vai estar em conformidade com a legislação. Até porque a legislação existe para assegurar a qualidade de vida, a estabilidade daquela obra e não ter problemas futuros, né? Então, é assim, às vezes fala assim, ai, que bom que é só o perímetro, mas dá mais responsabilidade para a gente. E sim, eu, é quero, e verdade. eu É sempre verdade. reforço que é a ética, né? Então, que eu sempre reforço aqui, porque eu já perdi um monte de cliente que fala assim: ah, não, mas faz assim mesmo, ou então aprova o projeto desse jeito Depois a e gente eu vê. consigo de outro. Eu caio fora. É verdade. É. Isso é muito comum, né? Ainda é muito comum, infelizmente. E Às vezes aí não é vai. maldade, às vezes não é maldade do cliente, é falta de informação, né? Sim. Eu acho que tem os dois lados, né, Tata? Acho que tem os dois lados. Tem aqueles que querem fazer de qualquer jeito, a forma mais simples, até porque isso fica mais barato, né?
Mas e também tem aqueles que não têm porque já fazem assim, já fizeram, ou alguém que conhece é que faz assim e acha que é sempre desse jeito. Claro, com certeza. Acho que tem as duas situações sempre. E aí, partindo dessa parte do projeto legal, a gente tem o projeto, os projetos complementares, né? Que a gente considera aqui todos aqueles que saem do arquitetônico. Não sei como vocês consideram aí também. Então, é projeto elétrico, hidráulico, deixa eu ver o que mais. Estrutural. Estrutural, fundação e tal, todos esses, né? E o projeto executivo, que é o arquitetônico técnico, né? E é aí que é o detalhe do negócio. Porque até a gente definir imagens, tudo vale, né? Tudo funciona, tudo fica lindo. Mas quando a gente entra para detalhar o projeto técnico, aí é que é o negócio. Aí é que Aqui é. é dificílimo vender o projeto técnico. O povo não quer. Sério. E é Caramba. uma judiação, né? Porque é se antecipar das coisas que podem acontecer na obra. Com toda certeza. Na verdade, é reduzir os problemas da obra, né? Não tem obra perfeita que não tem um probleminha, não existe isso. Mas você ter um bom projeto técnico, nossa, isso reduz assim em grande escala os problemas e aí, consequentemente, o tempo da obra, o custo da obra, né? Então, mais uma vez, o que a gente falou ainda agora. As pessoas ainda não têm essa consciência, a maioria ainda não tem, de que o projeto executivo ele vai poupar tempo e dinheiro na obra, né? E fazer aquilo lá. Não, tá bom, esse projeto legal aqui que tem um corte, que tem a fachada, já resolve. Meu pedreiro resolve tudo. Que bom que o pedreiro é bom. Né? Só que não. Ele pode até ser bom, mas ele não consegue resolver tudo isso, não. São muitos detalhes. Imagina, a gente envolve pelo menos 4 profissionais. O arquiteto com projeto executivo, o engenheiro calculista, o hidrossanitário e o elétrico. Pelo menos 4. Imagina o pedreiro querer fazer tudo isso sozinho, né? Não é É, bom, fácil. não vamos polemizar, né? Não estou polemizando. Eu só estou trazendo a realidade. É, Só não é. trazendo a É realidade, porque muito comum, por acaso. se a gente comparar, vocês, é só por aí, só pelo que eu falei agora. O arquiteto, o engenheiro calculista, hidrossanitário e elétrico. Só por aí já começa o impacto, né? Agora, Ah, claro, com tem certeza. aquela história. Isso a gente está falando de uma edificação que vai surgir do zero, né? Uma casa grande, um prédio. Isso estamos falando disso. Agora, quando você vai trabalhar com reforma, e aí entra também a apresentação nos meus projetos executivos de projeto de interiores, né? Eu faço os pontos de elétrica, eu indico, né? Eu não dou dimensionamento, que aí isso é para o engenheiro eletricista. Eu indico os pontos elétricos, indico os pontos de iluminação, né? Especifico basicamente a iluminação que eu estou pensando, que foi aprovado no projeto no estudo preliminar, nas imagens, né? Então, assim, num projeto executivo de interiores, a gente acaba fazendo isso que envolveria 4 profissionais, né? Só Sim. que, é claro, é algo bem menor. Você não vai
dimensionar um quadro elétrico para fazer a distribuição, porque ele já existe lá, já foi Isso, que feito, eu ia né? falar. Mas Subentende-se que o projeto de interiores vem posteriormente ao projeto executivo de obra, né? exatamente, exatamente, isso aí. Então, aí são dois caminhos, né? Exatamente. O interiores e realmente o projeto de edificação mesmo, arquitetônico, né? Olhando aqui minha colinha. Ah, é, claro, com certeza. Isso que é live. E aqui a sinalização da obra, porque eu vi essa obra que você está agora, tem um comunicado, né? Porque acho que é de apartamento. Sim, sim, exatamente. É apartamento. Eu fiz o projeto de interiores que a gente modificou dois ambientes, aliás, três ambientes, né? Que seria a integração de sala-sacada, né? Que você faz, transforma em um ambiente só. E modificamos toda a parte que era quarto de serviço com banheiro de serviço, transformamos em área de depósito e área de serviço. Então, a gente deslocou a área de serviço de onde era antes para ampliar a cozinha. E lá, no começo da obra, claro, eu começo faço a parte que a gente chama de estudos preliminares mesmo, né? Na obra também, que é a sinalização, a preparação do espaço, você cobrir tudo. Então, eu faço três plaquinhas. Lá eu fiz nessa obra que é menor, claro, eu fiz três plaquinhas. Uma que fica na porta do apartamento, que comunicando as pessoas que vai existir uma obra e que deixando meu contato, né? Já pedindo desculpa por um transtorno e tal, uma apresentação realmente do escritório da obra. Depois eu coloco uma plaquinha da questão de segurança do trabalho, que os EPIs, né? O uso obrigatório de EPIs, que aí, por ser uma obra pequena, sapato fechado, né? Que no caso é bota, óculos no uso da maquita e tudo, nos processos, né? Luva também, no corte das coisas. E depois o de limpeza e organização da obra, né? Porque isso é fundamental. A gente ter é o que eu falo, que eu reúno, né? No começo da obra, eu reúno com as pessoas, com a equipe toda e falo: olha, EPIs não preciso nem dizer muito. Infelizmente, as pessoas não têm a consciência de que o uso do EPI é para si, não é para a empresa, não é para o cliente, não é apartamento. Mas as pessoas de obra ainda são muito relutantes, né, em uso. Eles usam algumas coisas assim, muito obrigados, mas, enfim, é difícil. E eu falo para eles da questão da limpeza da obra e organização, né? Porque isso vai refletir na produtividade. Né? Você ter uma obra toda setorizada, toda organizada, limpa, né? Todo santo dia tem que limpar a obra. Não é assim, não, só na sexta-feira, quando acabar a semana, que eu vou limpar. Não. Né? Você tem que fazer a manutenção de limpeza da obra e isso vai gerar produtividade, porque você sabe onde está tudo, você organiza a circulação na obra, faz toda a diferença também, principalmente nessa que são duas equipes trabalhando ao mesmo tempo, né, por esses dois espaços diferentes. Então, isso é fundamental. E É aí é mesmo, isso. muito legal. E além de que, como é apartamento, exige um cuidado maior também com os Muito. exatos, né? É diferente de uma casa Horários, isolada. exatamente. Muito diferente. A horário de subida de material, porque o elevador tem que ser liberado, que é um elevador que, pelo menos nesse prédio, né? Você tem um terceiro elevador que é de carga.
Então, ele é liberado quando você vai subir e descer material. Então, tem todo um planejamento e é diário isso, né? É todo dia lá, ó, vai chegar material, então já planeja para liberar o elevador para subir. Né? Então, é organização e planejamento sempre, antes, durante e até terminar a obra, com certeza. E veio aqui uma pergunta na minha cabeça: vocês fazem diário de obra? Sim, fazemos. Fazemos. Todo dia levanta quais são os funcionários que estão na obra, a função de cada um, o que aconteceu de serviço, até porque eu faço um cronograma físico-financeiro para o meu cliente. Né? Então, antes de começar a obra, eu entrego para ele um cronograma físico-financeiro. E o que, que diz isso? Ele diz todas as etapas dos serviços que vão ser feitos, cada serviço por semana, o que vai ser feito, e quanto ele vai ter que desembolsar por semana do custo total da obra. Né? Então, ele faz antes de começar todo o planejamento dele financeiro e vai acompanhando o desenrolar da obra semanalmente, né? Dentro Excelente. daquele tempo que nós estipulamos para a obra. Aqui no nosso diário a gente coloca até a condição do tempo, se está chovendo, se está nublado, se está sol, porque impacta também no cronograma, né? Para vocês sim, aqui a gente não tem, né, isso, então não tem esses problemas. A Que gente só tem bom. chuva, mas aí isso vai ser realmente quando a gente tem obra externa, né? Obra, quando é reforma, não tem empecilho nenhum o tempo. Mas quando tem obra externa, aí sim, a gente, por exemplo, aqui em Belém do Pará, chove todo dia por volta de 3, 4 horas da tarde. Então, tudo que precisa ser concretagem, assentamento, todas essas coisas tem que ser feito pela manhã, porque já sabe que à tarde esquece, né? Então, a gente só tem esse ponto de questão de tempo, né? Chamam de Veneza brasileira, não é? Porque a gente tem muitos canais, né? A cidade tem vários canais. Nós somos uma ponta da Bahia toda. Então, a gente tem realmente muitos canais. Olha, falaram aqui, isso é muito, a Miriam, isso é muito importante para obras com financiamento. É verdade, planejamento físico-financeiro. Como lidar com os contratempos. Eu não sei se ela perguntou isso. Eu acho que ela está perguntando, né? Como lidar com os contratempos. Sim, Então, e a mesma coisa, planejamento de obra, como a própria Rafa e o Alex falam, tem que ser feito a lápis, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, coisas vão acontecer, atrasos vão surgir, e aí você tem que estar o tempo todo reformulando aquele planejamento e ajustando conforme vai conseguindo desenrolar, né? As entregas, as finalizações dos serviços, né? E aí tem semana, por exemplo, essa semana, essa que passou e a que passou foi mais. Sabe aquela pico da obra? Né? Então a gente sabe que ali, nessa semana, reúne muitas pessoas trabalhando, porque são vários serviços que precisam ser feitos juntos, né? No espaço. Então, todo esse planejamento é muito, muito, muito importante. e aqui eu tô aqui dando uma olhadinha. E qual a importância de ter o projeto completo? Faz toda a diferença. Olha só, se eu fiz um projeto completo lá, eu fiz todo o processo, né? Como eu estava falando, com o projeto executivo, com todos os tal. A gente tem dúvidas na hora de execução de algumas coisas, por quê? Porque alguma medida deu diferente lá do que estava,
o assentamento, surgiu uma questão lá do assentamento de um piso, por exemplo, né, que a gente teve, ou até uma própria mudança do cliente. Nessa obra eu tive uma mudança do cliente, foi pouca coisa, mas teve. Então, assim, isso já repercutiu tanto em cronograma da obra como em solução de assentamento, porque a gente faz uma paginação de parede, quando você muda isso, automaticamente a paginação vai ter que ser revista. Ou seja, de onde vai começar agora o assentamento daquele revestimento, né? Então, todos esses processos vão acontecendo na obra e a gente vai ter que ir tomando decisões lá em loco mesmo, na hora, ver qual é a melhor situação. E aí é importante a gente ter essa relação com o profissional que está lá, né? De parceria mesmo, ó, que tal, bora pegar, vamos pegar o revestimento, vamos assentar aqui, como é que vai ficar, qual é a melhor situação, né? Então, se você não tem um projeto que já te dá tudo isso antes, né? Toda essa clareza antes, a gente acaba tendo algumas coisas, algumas mudanças na obra durante. Imagina se você não tem. É o tempo todo parando o que está fazendo e definindo. Ó, e agora? Isso. Ah, e pensou nesse outro? Ah, e a elétrica que vai passar aqui? Ah, tá passando uma tubulação aqui. E agora? O que é que eu vou fazer? Fica uma obra interminável. E aí vai-se tempo, tempo, tempo. E E aí, dinheiro. quando o cliente acha que ele ia gastar mais contratando um profissional fazendo o projeto, ele está gastando mais com aquele pedreiro ou mestre que não tem um projeto e que está fazendo conforme está acontecendo lá, né? Pois sabe que dia desses, minha mãe tem uma pizzaria. E ela conversando com o fornecedor, falou assim: ai, porque eu não quis contratar ninguém e fiz a minha reforma da minha casa, e aí não deu certo, tive que refazer, aí desmanchar, fazer de novo, e foi 3, 4 vezes. Aí ela falou: pois é, minha filha é arquiteta, e é assim mesmo, ninguém quer ir lá contratar ela antes de dar coisa errada. Exatamente. Aí fala que é Exatamente. caro, né? E ele falou, mas é que é muito caro. Tá, mas vamos. Duvido que não gastou o dobro com esses erros. É, olha, o Nego está falando aqui. Vocês costumam definir os acabamentos quando estão executando o projeto? Fazem projeto de paginação para revestimentos? E qual a importância desses projetos? Com toda certeza. No projeto executivo, você tem o revestimento que vai ser usado na obra. Inclusive, na entrega do projeto executivo, já é o momento do cliente comprar os revestimentos, né? A minha programação com o meu cliente é assim, ele aprovou o projeto executivo, tá tudo ok, fechou, a gente já vai para a loja para comprar revestimento, iluminação, né? A menos que seja uma iluminação básica que você tem pronta entrega. Aí, ok. Mas quando vai fazer coisas diferentes, você tem que já ir a partir de móveis, né? Que também tudo isso demora tempo, porque às vezes você não tem pronta entrega. Então, já é definido no projeto executivo tudo. Né? Aí, Porque sem isso você não consegue nem definir o cronograma. Não, exatamente, exatamente. E projeto de paginação é fundamental. Projeto de paginação ele é feito para o piso e para as paredes todas que vão ser revestidas. Né? Então, é muita coisa, é muita informação realmente. Você compatibilizar o terminar de um revestimento com o começar de outro da parede que está paralela a isso, o alinhamento do assentamento do piso com o alinhamento do assentamento da parede,
né? Projeto de paginação é um projeto muito importante, com certeza. E de escada? Nossa, de escada é um negócio absurdo, né? Escada. A gente olha assim, só fazer uns degraus aí. Pode me chamar de louca, mas eu adoro. Sério? Olha. Não, é assim, eu nunca fiz projeto de escada. Eu já fiz, claro, de casa que eu projetei, né? Mas, assim, faz um bocado de tempo. Então, assim, assim, depois já que tu adora, então tu vai saber falar muita coisa. Mas eu acho que é importante falar que os pontos principais são realmente a gente saber o mínimo das dimensões, tanto para o espelho do degrau, né? Quanto para o piso do degrau, né? Então, assim, eu quando faço, eu uso a média de 17, 18 centímetros para espelho, porque é o conforto da pessoa subir um pé e o outro, né? E para piso entre 28, 30, mais ou menos. E aí esse cálculo dou a você toda a palavra, já que você adora. A altura chama espelho. E aonde você coloca o pé chama piso, né? Então tem que fazer a soma de duas vezes o espelho mais o piso e tem que ser menor ou igual não, tem que ficar entre 60 e 64 centímetros. A fórmula de Ai, não lembro. Eu não não lembro do lembro nome o do nome alemão. dele. Pois é, exatamente. Não sei se não, acho que ele é francês. Não sei se é francês ou alemão. Acho que ele é francês. Que é Brodel, uma coisa assim. É que é minha piada interna. Quando é um sobrenome esquisito, eu falo que é alemão. Realmente. São todos esquisitos. É Mas verdade. sabe que quando eu tinha blog, aí eu fui inventar de fazer e mostrar, sabe? Blondel escreveram aí. É francês mesmo, Blondel. Ai, obrigado para quem ajudou aí. Aí do local que eu tinha escritório, eu fui, tirei foto e puxei as medidas, colocava a trena e tirava foto, né, com a trena. Ai, daí eu fui fazer. Não, detalhe, que toda vez que eu tinha que subir, que eu não queria ir de elevador ou que estava em manutenção, eu tinha que subir de escada mesmo. Eu chegava lá, o escritório era no terceiro andar, eu chegava exausta. Aí fui colocar a escada no blog, adivinha? Tava errada. Degrau Claro, de né? 20, não sei quanto, o piso de 24, 20, curtinho. Aí você pega. Foi bom, porque aí eu coloquei, né, a conclusão de que, olha, como que a fórmula não é à toa. Né? Alguém pensou nisso, não é assim. Claro, claro. Eu costumo falar sempre. Ah, mas por que existe essa regra? Existe um fundamento, um estudo mas por que a abertura de ventilação e iluminação é 1/8 do metro quadrado do piso? Lógico, gente, a gente não pode simplesmente achar que é bobeira, tem fundamento, não é? Tudo teve um estudo, né? Teve uma lógica para chegar a esse resultado final, com certeza. E Verdade. pode ver que, por exemplo, aqui no Brasil, todo banheiro tem que ter abertura para o exterior. Agora vai lá na Europa, banheiro nenhum tem janela. Mas por quê? Porque lá o clima é seco. No Brasil, o clima é úmido. Como que você não vai fazer um banheiro sem janela para o exterior?
vai dar bolor, depois de 6 meses, sabe o que vai acontecer? Explosão de azulejo. A umidade verdade. vai crescer e vai expulsar. Então, tem tudo, né, uma lógica, não é? É verdade. Quase tudo tem uma lógica. Tem uma polêmica lá de Portugal, mas não vem ao caso aqui. Uma outra live a gente pode falar dessa comparação Ah, de coisas. Que vou tem querer um saber. detalhe lá que não tem lógica. Eu fiz uma investigação, inclusive. E, resumindo, não tem lógica. Mas, claro, Sério? falando de um detalhe, mas de um modo geral, tudo tem, né? Um estudo, foi uma análise, e aí chegaram numa lógica e tal, com toda certeza, verdade. Mas, nossa, fazer é igual também fazer estudo de telhado, né? Claro que escadas são muitos mais detalhes do que um estudo de inclinação de telhado, da rampa, né? Outro detalhe de escada é o uso do patamar, né? A gente vê escadas que tem mais de 15 degraus sem patamar, e aí chega lá morrendo, né? Então, são várias informações, são muitas informações mesmo para a gente ter trazer essa ergonomia que é, né, o levantar da perna ser confortável, né, com também a distribuição dos espaços, né? Porque o piso, esse cálculo, ele é em função do tamanho do nosso pé mesmo, né? Esse de 27 a 30 centímetros. Então, é a média do pé, do tamanho do pé, por isso que ele é o piso, né? E o espelho é exatamente esse conforto que você tem para o tanto que eu preciso levantar a minha perna para ir de um degrau para o outro. E aí isso é ergonomia pura, né? Então, tudo tem função, tem um porquê mesmo. E levando a ergonomia para o projeto de interiores, altura de bancada, altura de espelho. Eu já tive cliente que falou assim: não, eu não quero mais o profissional que fez a minha casa, porque eu cheguei lá, o espelho cortava a minha cabeça. Acho que a profissional foi lá e colocou o espelho que regulava com ela. Mas não, você tem que saber quem é o usuário e projetar para o usuário, né? A gente não vai morar na casa para o parâmetro da gente. Então e é tudo especificado. Às vezes, né, você tem que perguntar até isso, qual a sua altura no briefing, porque senão. Sim, com certeza, com certeza. Tem isso mesmo. A própria cozinha, então, nossa senhora. Cozinha, é o que eu digo, eu adoro fazer cozinha, mas é o projeto mais complexo que tem. É mais demorado, mais complexo que tem. E cozinha é pura ergonomia, porque tudo que você vai pensar em colocar na cozinha é em função da ergonomia, né? A altura do armário superior, a altura do armário inferior, da bancada, onde vai ficar a posição das gavetas, né? Qual é a movimentação da pessoa para o preparo, para a lavagem, né? Então, 100%. Tudo tem que ter a sua especificação e aquela máxima que a gente aprende na faculdade, né? A forma está aliada à função. Então, a gente não. Por exemplo, o pessoal fala assim: eu quero uma casa que fique em L. Mas você vai ter que colocar as funções de forma que os cômodos consigam ser distribuídos em L. Aí tem gente que fala, daí a mesma coisa pode ser projetado para o interiores. Não posso colocar um armário
largo em cima da pia, porque eu vou bater a cabeça a hora que eu estiver lavando os pratos, né? Então, a forma do armário está associada à função, né? A função de que ele está acima da pia. Então, é por isso que o projeto é importante, porque as necessidades vão aparecendo ali no projeto e você resolve Não, um na verdade, probleminha. elas vão sendo resolvidas no projeto, né? Não é aparecendo Exatamente. que a gente projeta para resolver as particularidades do cliente. É claro que a gente tem medidas padrões, né? Tipo, da bancada da bancada da cozinha para o armário superior, a média é a gente colocar 60 centímetros. Mas isso é média. Se você pega um cliente que é alto, você não vai colocar esse tamanho, né? Porque para ele vai ficar desconfortável. Ou o inverso, se você tem um cliente que é muito baixinho, ele não vai alcançar. O tempo todo ele vai ter que usar a escadinha lá, né? Então, a gente tem todos essas informações que a gente tem compilado na cabeça. Eu até falo para minha equipe lá, meus estagiários lá, que isso é muito importante. A gente precisa, como arquiteto recém-formado, né, e até já se formando, começar a tudo que eu vou projetar, começar a pensar em medidas, né? Ah, qual é a medida? Ah, é uma mesa aqui, tá? Mas qual é a medida? Qual é a altura da mesa? Ela vai ser para quantas pessoas? E qual é o espaço que eu tenho determinado para cada pessoa numa mesa? Né? Porque às vezes fica só assim, ah, não, uma mesa é 90 por 2,10 ou por 2. Mas por que ela é por isso? Sabe por que é por isso? Né? Então, eu sempre chamo a atenção para eles e quando estou fazendo, eles vão me apresentar, eu falei, você sabe por que a medida disso é isso? E aí, certo que não sabe, né? Porque isso não traz esse raciocínio na universidade. Você usa os blocos que já estão lá prontos. Sim. E pronto. E é vivência, né? E tudo isso é vivência, que nem você falou. A gente já tem umas medidas padrão que a gente já sabe que vai funcionar, né? Exatamente. Acima disso, só alegria. Agora a gente sabe que não, ó, disso para menos não vou conseguir entregar qualidade, né? Eu sempre procuro pensar assim: eu moraria nessa casa? Eu moraria nesse espaço? Me atende? Se não me atender, como que vai atender meu cliente? Então, é uma forma aí de... Não, eu ainda sou um pouco até mais ousada que tu. Eu digo que é o projeto para mim, com as coisas do cliente, né? Com a identidade do cliente, porque quando eu estou projetando, eu me sinto usando aquele ambiente, né? Aquele espaço que estou lá. Tá? Porque aí vai realmente a nossa experiência, né? O tempo já, você trabalhando, a repetição, né? Das medidas e tal. Então você sabe já, eu sei muitas informações de cabeça, a circulação, com o armário disso, o armário daquilo, tal, a altura da mesa, da bancada, não sei o quê. Então, assim, quando a gente começa a projetar, a gente começa a perceber o quanto de informação a gente tem armazenado, né? Que a gente acaba não se percebendo. É muito legal isso, é muito bacana mesmo. Eu costumo, né, na hora que eu entrego o estudo preliminar, eu fiz uma trena personalizada e eu entrego, sabe, para o cliente, porque para mim é fácil. Eu falo assim, uma lavanderia 2x3 é gigante, mas na cabecinha dele ele não é obrigado a entender, né? Aí eu falo, olha, leva a plantinha com layout, vai no cômodo que você está acostumado lá, onde você mora agora, puxa a trena
E aí você vai ter a sensação, porque o que nós fazemos? Nós criamos espaços para as pessoas, e isso tem a sensação, tem o processo sensitivo, né? Sensorial, Tanto né? que, exatamente, tanto que, você já foi na Catedral de Brasília? Sim. Aquilo que o Niemeyer pensou, né, que você entra naquele túnel escuro e depois vem automaticamente, a hora que você sai do escuro, a luz do sol lá de fora, refletida pelos vitrais, te chama para olhar para onde? Se não para o céu, se não para Deus, né? Então é isso que nós somos, as pessoas que fazem as pessoas sentirem sensações, né? A parte sensitiva. Não é só o morar, né? É o viver. Não é só a casa, é o lar. Isso me deixa fascinada. E aí que assim, tem se falado, se buscado muito exatamente a arquitetura humanizada, né? Então, assim, eu sempre pensei nessa forma. Eu sempre pensei assim, né, me colocando, usando cada espaço que eu estou projetando, né? Como é que eu vou fazer? Por isso que eu falei, acho que porque eu gosto tanto de projetos de cozinha, que é muita informação mesmo, você tem que pensar todos os passos que são usados na cozinha, que eu acabei levando isso para todos os ambientes que eu projeto, né? Então, eu sempre me coloco utilizando aquele espaço, né? E isso é realmente você fazer uma arquitetura humanizada, porque, qual é a dimensão de um quarto? Né? Pela norma, você tem pelo menos 3x3 ali, né? De um quarto. Ou pode até ter variação aí, mas tá, 3x3, mas atende o meu cliente, né? Ele tem muito armário, a cama é de casal, ele usa uma bancada lá na frente. Então, voltando ao tema especificamente, apresentação de projeto, eu só trabalho eu só consigo desenvolver um projeto fazendo o layout. Não Eu sei como é também. que tu fazes. Eu não consigo criar uma arquitetura, né, de espaços apenas com quadrados, com linhas. Eu preciso montar dentro do layout da necessidade do meu cliente. Né? Então, assim, às vezes eu vejo uns projetos que são feitos absolutamente só com metragens. Minha senhora. Eu falei, gente, eu não sei, eu tenho um problema sério, então, porque eu não consigo fazer um projeto apenas pensando em metragem. Não consigo. Impossível. Mas é difícil mesmo. Tem que pensar em circulação, tem que pensar em iluminação, tem que pensar em ventilação. Não é só, um caixotinho, né? Não, e aí eu fico pensando isso, tá, ok, eu vou fazer um quarto, não, vamos fazer 12 metros quadrados, um super quarto, né? Mas e aí? É essa a necessidade do cliente? Como é que tu vais dispor o que ele vai usar naquele espaço, né? Então, assim, meu primeiro riscado, digamos assim, né? Meu primeiro sketch é a planta layout. Tudo para mim Sim, parte da planta layout. Depois sim, que eu para mim tenho também. aquele moodboard que eu fiz, que é o conceito, né, do que eu vou usar e tudo, é a primeira coisa que eu começo a arriscar, que eu começo realmente a arriscar é a planta layout. Aí, a partir daí, tudo flui. E é assim mesmo, é incrível, né? Com certeza, com certeza. Pô, a gente já tá 1 hora, né? Ó, acabei de ver aqui. Passa tão rápido. Aí, quando a gente fala do que a gente ama, Ai, a gente nossa. nem vê o tempo passar. Exatamente, eu sempre falo isso. Meu Deus, se me deixar falar de arquitetura, não canso nunca. Não, eu também não.
É muito bom, né? Ainda mais também assim, quando são realidades diferentes, né? Tem detalhes diferentes e tudo, né? Como a gente tem os nossos climas, né? A aprovação dessas coisas é sempre muito legal essa troca. Sim, troca de experiência, né? Situações são diferentes. Eu também gosto muito. E É, eu gosto de estar sempre é, no meio de pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto, principalmente na área profissional, mesmo porque às vezes tem uma novidade, tem uma nova tecnologia, um novo conceito, e a gente não é capaz de estar o tempo inteiro tá atualizado, ligado né? em tudo, né? Então aí a gente acaba na descontração aprendendo sempre mais, né? É, verdade. Com certeza. É sempre muito bom interagir com trocar ideias, né, mesmo. Experiências. Eu acho que a experiência é o mais enriquecedor, né? Como tu resolver situações que foram acontecendo na obra, na entrega de projeto ou na aprovação de projeto. Realmente é muito enriquecedor essa troca, sempre. Com certeza. Ai, Mi, muito obrigada. Ah, Adorei o bate-papo. muito, sempre. Agora eu fiquei curiosa para as coisas que você descobriu lá de Portugal, que você não conseguiu encontrar lógica. E vamos marcar para a gente conversar sobre isso qualquer dia desses. Não, eu não falo que na verdade é uma coisa só que me chamou muita atenção, e aí eu fui atrás de professores, de colegas e tal, e resumindo, não tem lógica, né? Mas a gente pode combinar outro dia. Vamos Outra fazer um live. suspense. Sim. Vamos fazer um suspense. Vamos criar um ar aí de mistério para o pessoal ficar curioso e voltar aqui outras vezes. Pois é, né? É sempre bom. Mas muito obrigada também pelo convite, mais uma vez, né? Eu adoro, eu digo que eu sou rata de live, eu adoro live, acho o máximo. Acho uma troca muito legal mesmo. E acho que veio para ficar mesmo, que independente da gente terminar, né, essa questão da pandemia e tudo, eu acho que essa agilidade que a live nos traz, né? Nossa, é sensacional. Pensar que a gente está, sei lá, 5.000 quilômetros de distância, nem sei quanto é a distância Belém, Também não São sei. Paulo, mas é longe, é longe. E aí a gente está falando aqui como se a gente estivesse conversando frente a frente. Então é sensacional, com certeza. De que outra forma isso estaria acontecendo? É. É fascinante, é muito legal. E sim, a quantas pessoas isso pode chegar, né? Porque a gente aqui tem poucas pessoas presentes, mas depois quantas pessoas chegam? Então, eu sou realmente encantada com Sim, isso. e aí e vai estar aqui, daí eu coloco no YouTube também. Então, e às vezes a pessoa que nem imagina que a gente exista, mas que quer inteirar sobre o assunto, vai conseguir ter acesso, né? Exatamente, com Isso certeza. aí e eu acho assim, além de tudo, você vivenciar a experiência do outro é fazer com que você não precise passar por aquilo, né? Ou É. então, passe consciente por aquilo. E Você pode até passar, né, Tatá? Mas tu já sabe, olha, isso aconteceu com fulano, foi feito isso e isso. Olha, vai dar certo aqui, eras legal, já tem o caminho. Pode até não dar 100%,
mas você já tem um caminho ali para te agilizar, para as coisas acontecerem de forma melhor, né? Então, Não vai a cegas, né? com Eu certeza. também acho muito legal. Eu falo por mim que quando eu vou fazer alguma coisa, eu corro pesquisar. Com certeza. Verdade. É isso mesmo. Então, muito obrigada Muito mesmo. Até a obrigada. próxima, né? Até a Vamos, próxima. vamos ver aí um tema para a gente continuar esse bate-papo de arquitetas. Isso, vamos sim. Obrigada, obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Se precisarem de alguma orientação, se ficou com dúvida, se ficou curioso para saber o que Portugal tem, que aqui não tem, manda um direct para mim ou manda para Milena, que a gente vai arrumando assunto para voltar aqui. É, isso aí, muito bem. Então, um beijo, tchauzinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, Mi. Obrigada também, amiga. Tchau.